Você já teve curiosidade de saber como o Brasil chegou a esse ponto? Um país que tem tudo para dar certo, mas que parece que vive repetindo os mesmos erros. A gente sai de uma crise, entra em outra, troca de governo, troca de discurso, mas o resultado é sempre o mesmo: instabilidade, escândalos e a nossa frustração. Eu sou Kelvin de Alcântara e nesse vídeo eu vou tentar te explicar um pouco como o Brasil foi se moldando desde o governo FHC até o governo atual, terceiro mandato do Lula. Vamos ver os erros, os acertos e principalmente vamos ver as interseções entre os fatos até o tempo atual. Fernando Henrique chegou ao poder depois de um feito histórico. Ele conseguiu estabilizar a moeda brasileira com o Plano Real. Na época, ele era ministro da Fazenda do governo Itamar Franco. Com a criação do real, ele colocou fim à hiperinflação, que destruía a compra dos brasileiros, dia após dia. Como presidente, o FHC tentou construir uma base sólida de estabilidade econômica. Privatizou algumas estatais, como a Vale, a Telebrás, e criou a Lei de Responsabilidade Fiscal. Implementou o tripé econômico, ou melhor, o tripé macroeconômico. Metas de inflação, para não retrocedermos aos erros que estavam havendo. Superávit primário, para sempre termos caixa positivo. E o câmbio flutuante, que garante uma maior separação entre o populismo cambial do governo e a economia real. Ele também buscou aumentar a produtividade, estabelecendo metas para setores de produção com bonificações e incentivos. Mas, apesar disso, a economia ainda era frágil por conta da história recente. A dívida externa cresceu, o desemprego bateu recordes e a carga tributária continuou afetando as empresas e empresários. A FHC fez o possível para organizar a casa, mas deixou uma base que poderia ser usada tanto para abuso quanto para melhoria do Brasil nos governos seguintes. Simultâneo às campanhas do FHC e após o governo FHC, depois de 3 derrotas, Lula finalmente vence a eleição em 2002. Com uma imagem totalmente repaginada. O operário marxista virou o pai dos pobres e o PT passou a vender a ideia de um governo popular. Tudo fruto de um marketing político muito bem organizado. Lula é uma figura, mas quem comanda é a estrutura do PT. Os aliados do Lula admitem: ele não negocia nem dialoga. Ele espera os outros cederem, observa e usa de manipulação. Não constrói consenso, mas ele consegue conquistar muito bem brechas feitas pelos outros. E por trás disso, mantém firme sua ideologia marxista, mesmo que disfarçada. No primeiro mandato, Lula herdou um Brasil pronto para crescer. O mundo vivia o boom das commodities. Qualquer presidente com bom senso impulsionaria o Brasil. Mas Lula preferiu usar isso para expandir programas sociais, visando conquistar votos. Aumentou o acesso ao crédito, ampliou gastos, e com a economia crescendo, o PT ganhou força. Mas tudo isso foi construído sobre uma nova forma de dívida. Saímos do Fundo Monetário Internacional, o FMI, mas passamos a dever aos bancos brasileiros. A dívida virou interna, jogando peso na população e não necessariamente no governo. E aí, depois disso, vieram os escândalos. O Mensalão, em 2005, mostrou um esquema de compra de votos no Congresso. O Petrolão, revelado em 2014, com a Lava Jato, foi um dos maiores escândalos de corrupção do mundo, envolvendo a Petrobras, empreiteiras, partidos e políticos. Sim, o pré-sal ele foi descoberto no governo PT. Mas a pergunta é: outro governo não teria explorado isso de uma maneira mais honesta e eficiente? Após isso, Dilma Rousseff assumiu prometendo continuidade, mas entregou um grande desastre. Ela adotou uma política de crédito ilimitado, igualmente ao governo anterior. Mas dessa vez, passou-se o tempo, e como na economia, é cobrado. Desonerações mal planejadas e controle artificial de preços também foram feitos durante o governo Dilma. Interviu no setor elétrico, nos combustíveis e nos juros. Detonou a confiança do mercado. Em 2015 e 2016, o Brasil entrou em uma recessão profunda. 2 anos seguidos com PIB negativo. O desemprego disparou. E para fechar, ainda vieram as pedaladas fiscais do governo. Manobras para esconder o rombo das contas públicas. Resultado: impeachment em 2016. O governo Dilma foi uma sequência de retrocessos e medidas fracassadas. Um capítulo trágico da nossa história recente. Mas nem mesmo petistas, nem mesmo a esquerda gostam de tocar no assunto, porque não tem realmente o que possa ser defendido nessa época. Após esse impeachment, quem assumiu foi Michel Temer, em um momento claramente crítico. O mercado ficou com medo com o impacto do impeachment. E ele, o Temer, era visto com desconfiança, sem carisma, sem base popular. Mas felizmente, surpreendeu. Aprovou o teto de gastos, passou a reforma trabalhista,
tentou a da Previdência e devolveu algum grau de confiança à economia brasileira. Não era popular, mas felizmente foi um pouco técnico. E fez mais em 2 anos do que muita gente fez em 8, como você pode notar. Como FHC, também pavimentou o caminho para o próximo governo pudesse retomar um possível crescimento do Brasil. Em 2018, depois dos anos de escândalo do PT, o Brasil elegeu Jair Bolsonaro como a antítese à esquerda. A promessa era clara: liberalismo na economia e conservadorismo nos costumes. E Paulo Guedes era o símbolo da virada liberal, o ministro da Economia, não mais ministro da Fazenda. No começo, houve avanço. Aprovação da reforma da Previdência, nova lei de liberdade econômica, autonomia do Banco Central, isso é muito importante para os governos não usarem a taxa de câmbio a seu favor. Marco do saneamento também foi feito. A economia ensaiava uma retomada, mas aí vieram muitos problemas internos. Conflitos constantes com os outros poderes, desgaste com a mídia, rachas no próprio governo e uma família que monopolizava a comunicação política. Bolsonaro passou mais tempo em guerra do que governando, mas durante a pandemia o Brasil sofreu menos do que os outros países economicamente. O auxílio emergencial foi eficaz, mas a polarização política sufocou os resultados. No fim, Bolsonaro não conseguiu consolidar uma direita por mais tempo, deixou um legado de confronto e não de continuidade, infelizmente. Já agora, em 2022, o Lula volta ao poder, não por mérito, mas porque o outro lado falhou em convencer uma parte da população. A promessa era de união, reconstrução e respeito às instituições. Mas, é claro, retornamos à velha fórmula: ministérios inflados, acordos fisiológicos, gastos descontrolados e um discurso atrasado. E sim, podemos ver que o brasileiro é imediatista e com a memória um pouco fraca. O governo que destruiu a possibilidade do Brasil ser uma potência venceu. Agora, o brasileiro está politizado na sofrência. De semana em semana, um novo escândalo. Que agora não é só um senhor meio biruta falando bobagem. É isso acrescentado de ações que atrasam a nossa nação. O arcabouço fiscal não trouxe confiança. Os conflitos com o Banco Central afastaram investidores. A máquina pública foi aparelhada de novo. E escândalos como Secom, da Janja e dos aliados de governo, agora do INSS, mostram que a nova fase é só uma maquiagem, como foi a campanha do primeiro mandato. E o brasileiro, mais uma vez, assiste à degradação institucional semana após semana. Agora, com menos esperança, mas com muita mais indignação. Pode ver que o Brasil vive um ciclo: estabilidade, populismo, crise. Ajuste, promessa, decepção. E tudo isso gira em torno dos mesmos partidos, das mesmas estratégias e das mesmas mentiras. Em 2026, a esquerda vai de Lula. Ou o Lula. A direita tem nomes, ideias, mas precisa de maturidade para trabalhar em equipe. Não basta ser oposição, é preciso apresentar um projeto de país e governar seriamente. Se o próximo governo será melhor, o tempo dirá. Mas uma coisa é certa: o povo já aprendeu o suficiente e está pronto para decidir se entra em mais um ciclo de enganação ou uma verdadeira ruptura com tudo isso. Se esse vídeo te ajudou a entender um pouco como o Brasil chegou até aqui, curte, comenta, compartilha e se inscreve. Que é o Elvo de Alcântara na maioria dos lugares. Os links estão na descrição, só seguir lá. Aqui eu vou falar de política sem filtro, com compromisso, com a verdade, tentando ser o mais técnico possível sem ser chato. Um abraço, até a próxima, falou!